Vamos lá para a próxima pergunta. O que pode comer na gestação e o que não pode comer na gestação, né? Eu falo bastante disso aqui, já fiz live falando disso. Então, o que comer na gestação? Comidas saudáveis, comida de verdade. Por exemplo, arroz, feijão, macarrão, batata, pão. Tudo isso pode? Pode. Mas, por exemplo, o arroz, dê preferência pelo integral. O macarrão, prefira o integral. Se não gosta do arroz integral, coma o arroz misturado com legume. Todos os dias tenha no prato legumes e verduras, frutas todos os dias. Não é uma vez na semana, 2 vezes na semana. Então tem que tentar ter no prato da gestante todos os grupos alimentares. Quais são os grupos alimentares? Os cereais, que são arroz, macarrão, a quinoa, o cuscuz marroquino, o angu, né, que é o milho. Então é ter todos os dias no almoço e, se possível, no jantar, um alimento desse grupo. E aí entra também nesse grupo, como substituto, a batata, o inhame, o aipim. Quando eu falo batata, todos os tipos de batata. Batata doce, batata inglesa, batata baroa. Então, todos esses alimentos pertencem a um grupo, tá? Então, você vai escolher. Você não vai escolher arroz, batata e aipim para comer. Você vai escolher ou arroz, ou a batata, ou a aipim. Se quiser comer os 3, tem que ser na quantidade que equivalha a um só, para não ser muito carboidrato. O grupo das leguminosas, feijões de um modo geral, todos os tipos de feijão, eles estão inclusos no grupo das leguminosas, todas as cores, feijão preto, branco, mulatinho, vermelho, verde, o fradinho, todos eles são do grupo das leguminosas. Ervilha, grão de bico, lentilha, então tudo isso é um grupo. Então você pode revezar. Um dia você come feijão, um dia come lentilha, um dia come grão de bico. Todas as frutas são muito importantes. Os vegetais verdes escuros são fontes de magnésio, são fontes de ferro, são fontes da vitamina B9, que é o folato, e como medicação, como suplemento, a gente tem ele na forma de ácido fólico, de metilfolato, que eles são muito importantes para gestantes. Toda gestante toma, né, até pelo menos a 12ª semana, o ácido fólico, e começa, inclusive, quando já está como tentante. Antes de engravidar, ela já está tomando. Então, é comer leite derivados, se você gosta, procurar leite derivados de boa qualidade. E aí os leites, eu sempre falo, leites pasteurizados, tá? Queijos pasteurizados, porque passam por um processo térmico que mata as bactérias. Evitar o quê? Evitar chá, tá? Os chás, a grande parte, ele deve ser evitada na gestação. Evitar refrigerante, embutidos, presunto, mortadela, salsicha, linguiça, peito de peru, tudo isso deve ser evitado. Esses molhos instantâneos, né, também devem ser evitados. Macarrão instantâneo, que é o miojo, também evitar. Evitar esses alimentos que vêm em caixinha congelada, né, que facilita a vida, mas não é nada bom para a saúde. Então, isso tudo deve ser evitado. Resumindo, comida de verdade, né, é a gente embalar menos e descascar mais. Tá? Então é todo dia, fruta, legumes e verduras, proteína animal se você gosta, faça uso dela, sempre assada, ensopada, refogada, evitar fritura, tá? Evitar óleo, eu sempre oriento cozinhar com azeite, que é o melhor óleo que você tem para cozinhar. Então, de um resumão é isso. Utilizar sementes, semente de girassol, semente de abóbora, gergelim, são nutrientes que essas sementes têm, que a gente não encontra em qualquer alimento. Então mistura na comida, mistura na salada, que é ótimo. Vamos lá. A caminhada ajuda a evitar a diabetes gestacional juntamente com reeducação alimentar? Diana, a atividade física é maravilhosa, tá? É orientação, inclusive, que a gestante faça no mínimo 30 minutos de atividade física por dia. Tá? E não pode ser menos de 150 minutos por semana. Mas essa caminhada também não é aquela caminhada de shopping, tá? A gente precisa fazer uma caminhada com um pouquinho mais de vigor. Contudo, precisa também que seja autorizado pelo obstetra. Eu, como nutricionista, eu oriento
o exercício físico, eu incentivo, porque eu sei dos benefícios, mas eu não prescrevo atividade física e também não digo se a gestante pode ou não, tá? Quem faz isso é o obstetra. Eu sei muito bem qual é o meu quadrado, tá? E eu jamais vou fazer algo que possa colocar em risco a saúde de uma gestante. Que a atividade física é boa, isso é indiscutível. Contudo, é a obstetra ou obstetra que vai saber quais são as condições reais daquela gestação ao ponto de que ela precise ou não de um repouso e quando ela pode, né, fazer atividade. Eu percebo que eu vejo na minha prática é que as gestantes no iniciozinho, como até a 12ª semana, até implantar exatamente, né, o embrião no útero, as gestantes elas tendem a ficar mais quietinhas e os obstetras orientam a não fazer atividade física nesse período, alguns, né? É o que eu percebo, tá? Mas a atividade física é maravilhosa. Quando a gestante pode, ela deve fazer sim. Vamos lá. Quais são os alimentos que provocam gases? Os alimentos que provocam gases costumam ser os alimentos que são ricos em enxofre, tá? Então vamos lá. Couve-flor, brócolis, repolho, batata doce, os feijões, tá? As leguminosas, como eu já tinha falado aqui, a importância da gente deixar de molho. Então, como é que é? Não vai comer? Não é isso. Você precisa observar. Eu como batata doce e não me sinto mal. Agora, se você come batata doce e de repente você se sente com uma indigestão, você evita comer à noite, come de dia ou não come, substitui por outra batata, entendeu? O feijão é a mesma coisa. Muitas gestantes, muitas gravidinhas minhas não comem feijão à noite porque se sentem mal. Tudo bem, desde que coma durante o dia, desde que de repente substitua essa fonte, a leguminosa à noite. Ah, eu tenho uma gestante que ela não come feijão de jeito nenhum. Então, o que a gente faz? A gente, né, a fonte de ferro a gente coloca de outro jeito na comida e ela sempre come grão de bico, mas ela não come o grão de bico em si, ela usa o grão de bico para preparações. Então, a panqueca dela, ela faz com farinha de grão de bico, eu ensinei a fazer a farinha em casa. Ela, então, faz pãozinho com grão de bico. É uma maneira dela estar ingerindo leguminosa. Ninguém é obrigado a comer o que não gosta, né? A gente tenta de todo jeito fazer com que você tenha nutrientes daquele grupo e não especificamente comer o que você não gosta. Mas se a gestante não come nenhum legume, nenhuma fruta, nenhuma verdura, aí calma aí, a gente precisa trabalhar em conjunto, né? Eu preciso ajudar você e você vai precisar me ajudar para a gente poder ajudar o bebê a ser nutrido, tá? Você precisa, se você não gosta de alguma coisa, tudo bem. Agora, se não gosta de nada, aí tem que rever, vai comer como se fosse um remédio, porque é muito importante que a gente se alimente bem, né? E a rotatividade, evitar a monotonia alimentar é fundamental. A gente precisa evitar a monotonia porque isso melhora a microbiota do intestino. Então, quanto mais variedade de micro-organismos no intestino bons, né? A gente tem isso através da alimentação, evitando comidas ultraprocessadas, alimentos ultraprocessados, como eu já falei aqui, danoninho, iogurte com sabor, essas bebidas lácteas que na verdade não são nem iogurte, comer fritura, fast food, muita gordura, isso tudo prejudica, desregula a microbiota do intestino. E o intestino é onde quase todos os nossos nutrientes são absorvidos. Então a gente precisa estar com o intestino íntegro, funcionando bem, para que essa absorção ela aconteça da maneira mais eficiente. A gestante, ela precisa se nutrir, tá? Para nutrir o seu bebê. Então, a gente precisa otimizar, precisa fazer com que seja o mais eficiente possível a absorção dos nutrientes, tá? Vamos para outra pergunta. Então, os alimentos que provocam gases são esses grupos basicamente que eu falei e o ideal é então você deixar as leguminosas de molho. Vai cozinhar a batata doce, não deixe ela tampada. Tudo que vocês forem cozinhar, cozinhem com a panela aberta para poder o vapor, né, o gás ir saindo e diminuir a quantidade de gases. Cebola e alho também tendem a dar um pouquinho de gases, tá? Em algumas pessoas, não são em todas.
A Thalita, uma nutri muito querida, está dizendo aqui que tá amando. Que bom, Thalita. Vamos lá. A Janaína está dizendo que congela bastante uva, fica uma delícia e alivia bastante. Sim, a uva congelada parece um sorvetinho, é ótimo. Então assim, pode fazer sorvete, misturar banana com morango congelado e bater, fica algo congelado. Tudo que é geladinho, né, é ótimo para quem tem enjoo. Então quando você usa frutas congeladas, é uma maneira de você estar se nutrindo. Então é importante a gente ficar ligado nisso, não é comprar o picolé, nem o sorvete cheio de gordura, não, nem cheio de açúcar. É tentar fazer em casa, a gente sair pela tangente, né? Encontrar maneiras mais saudáveis para a gente poder passar por essa fase mais difícil, que eu sei que realmente é muito difícil para algumas gestantes. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui. Fran, eu já enjoei o feijão preto que amava antes da gestação. Caramba! Então, mas tem muita gestante que acontece isso. Entra na gestação enjoando de coisas que amava comer. E o que eu sempre falo é, respeita o seu organismo, não se obriga a comer algo que está te enjoando. Vamos tentar substituir pelos substitutos desse alimento, porque se você já está enjoando, se você se obriga a comer algo, vai ser muito ruim. Então, tudo tem seu tempo. A gente espera 1, 2, 3, um mês. Isso não passou, aí a gente pensa em algumas outras coisas. Mas às vezes, na maioria das vezes, esse enjoo é temporário. Então, o enjoo sendo temporário, tá tudo bem você não comer por um tempinho determinado alimento, tá? É isso que a gente precisa entender. Respeitar também, né? Respeitar o nosso organismo é muito importante, tá? Pode comer geleia de mocotó. Tá aí algo que você não deve comer, tá? A geleia de mocotó, semana passada eu atendi uma pessoa que ela disse, ela já era uma pessoa que já era um pouco mais... Na verdade, eu atendi 2 pessoas juntas, né? Era a filha e a mãe estavam junto. Aí a mãe, que era a senhora, ela ficou apavorada quando eu disse que geleia de mocotó não era saudável. Eu entendi, expliquei pra ela, falei pra ela que tava tudo bem ela achar que era saudável, porque por muitos anos a gente acreditou que era saudável, né? É o que a mídia tenta passar até hoje. Hoje em dia até um pouco menos, mas a geleia de mocotó, não, tá? Se você tiver num momento daquele de muito desejo por geleia de mocotó, você vai comer como se fosse um desejo. Agora, fazer uso da geleia de mocotó como um alimento, como um nutriente para sua alimentação na gestação, não. Porque só tem açúcar, tá? E corante, enfim, não tem nada efetivamente que preste. Ah, mas eu gosto de uma gelatina. Gelatina é a mesma coisa. Qual é a orientação que eu dou? Eu já tive gestante que amava gelatina e aí a gente substituiu. Ao invés de comprar uma gelatina de sabor, você pega uma gelatina sem sabor, que se você olhar no rótulo lá, na lista de ingredientes, é totalmente diferente. Né? A gelatina com sabor, ela é cheia de açúcar, adoçante, corante, enfim, tudo que a gestante não precisa. A gelatina sem sabor, ela tem quase nada de ingredientes, então você pode misturar. Você pega um suco da fruta, faz a gelatina, pronto. Você pode comer a gelatina feita desse jeito. E aí você, como tem assim a mesma textura da geleia de mocotó, você pode fazer a gelatina natural com suco da fruta e para tentar passar a sua vontade da geleia de mocotó. Mas a geleia de mocotó é algo totalmente ultraprocessado que não tem benefício nenhum na gestação, tá? Na verdade, na vida de ninguém. Na vida de criança, na vida de adulto, não tem necessidade de utilizar. Vamos começar a pensar nas mudanças que a gente precisa ter na nossa alimentação, que vai, inclusive, ser bom para introdução alimentar do seu bebê, né? Você não vai dar geleia de mocotó para o seu filho amassadinha com banana, não. Eu comi isso, mas há 30 e tantos anos atrás, né, a minha mãe não tinha o conhecimento que hoje em dia ela tem, né? A mãe de vocês provavelmente não, mas vocês já têm acesso a essa informação. Então, vamos pensar que danoninho, gelatina, geleia de mocotó, nada disso é algo que tem que ter na nossa rotina, tá? Na nossa rotina não precisa ter isso.